Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos puderam perceber, o nosso culto hoje é um culto especial, é um culto diferente. Nós vamos ter hoje um culto bastante musical. Nós estamos recebendo aqui conosco uma orquestra que é filha da nossa orquestra. Que bom que vocês vieram. A Orquestra da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, irmãos. Os irmãos de Mogi das Cruzes que estão aqui, eu gostaria que ficassem em pé, para que nós pudéssemos identificá-los. Muito bem-vindos, que bom que vocês vieram. Eu vou pedir para os irmãos que estiverem perto deles, que cumprimentem-os, que saúdem-os, em nome da nossa igreja. Obrigado, irmãos. Nós somos uma comunidade que canta bastante. A música faz parte da nossa liturgia. Nós, às vezes, cantamos hinos por tanto tempo. A gente cresce na igreja, a gente cresce ouvindo hinos, não é verdade? Eu não sei se os irmãos conhecem a história dos hinos que nós cantamos. Hoje, os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história por trás dos hinos. Os hinos que nós cantamos não chegaram a nós por acaso. Existe uma história por trás dos hinos. E conhecer essa história faz toda a diferença. No culto de hoje, meus irmãos, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre a história dessas canções. Eu convido a igreja, já que nós vamos ter um culto musical, que nós comecemos cantando. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar de salmos e hinos. Hino 231, saudai o nome de Jesus. Convido aos irmãos a me acompanharem nessa oração.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto público que nós podemos prestar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da música, com o qual o Senhor agraciou nossos irmãos, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Pai, por esta igreja, pela Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes que nos visita, Pai. Sê também com o culto que lá acontece, Senhor Deus. Sê também, Pai, com os nossos corações nessa noite. Inflama os nossos corações, Senhor Deus, com o Santo Espírito, para que nós possamos entender, Pai, a mensagem por trás dos hinos que nós cantamos, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A primeira história é de um dos hinos dos meus preferidos. Só que ela foi construída depois de 2 tragédias seguidas. Uma jovem chamada Mary Baker perdeu os pais e logo em seguida perdeu os irmãos. E a Mary criou uma revolta no coração dela. E no relato dela, ela fala que mesmo ela tendo crescido na igreja, ela não sentia, depois disso que aconteceu, que Deus a amava. Nem que Deus amava a sua irmã, que foi a única que restou da família. Era uma família de 5 pessoas, ela perdeu os pais e o irmão por tuberculose. E a Mary, quando estava passando por esse momento de naufrágio na vida dela, que estava transformando o coração dela num coração rebelde, Deus chegou para ela e mudou essa história. E ela relata da seguinte maneira: mas a própria voz do meu mestre veio em seguida acalmar a tempestade do meu coração rebelde e me trouxe a calma, uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Mas não foi ainda nesse momento que ela escreveu a música. Deus preparou um momento para ela. Um dos seus professores da igreja, da escola dominical, pediu para Mary que ela preparasse alguns hinos para serem cantados na escola dominical. E ela se deparou com uma lição que o tema era Deus acalma a tempestade. Quando ela leu o título dessa lição e leu do que se tratava a lição, ela falou que a lição tinha tudo a ver com a história dela. E foi aí que ela escreveu a poesia. E quando ela mostrou a poesia para o seu mestre, o professor Palmer, ele gostou tanto da poesia que imediatamente ele começou a escrever a música. E a música é Mestre, o mar se revolta. Muitas vezes nós passamos por tempestades na nossa vida, que nós possamos esperar que Deus acalma a tempestade. Vamos cantar? Os irmãos podem ficar em pé? Mas
Os irmãos podem se assentar. Para que nós não deixemos que o nosso coração se torne um coração revoltado, é preciso que nós cumpramos o que o Salmo 139 diz. Vê se há algum caminho mau na minha vida e guia-me pelo caminho eterno. A Geuséria vai louvar o Senhor com som. próxima canção também foi escrita depois de algumas tragédias. Não vamos chamar de mensageiro do Apocalipse, não. Mas é uma canção maravilhosa.
uma viagem que estava marcada para 22 de novembro de 1873. É um navio que partiria dos Estados Unidos para a França. E essa viagem, quem estaria a bordo desse navio seria a senhora Anna Spafford e suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Bunny e Baby May. O motivo da viagem era a saúde da dona Ana, porque o clima da Europa, segundo os médicos, iam favorecer a saúde dela. Então, eles planejaram essa viagem para ver se ela conseguia melhorar. A família era uma família muito bem estruturada, que vivia em Chicago. O senhor Rachel era um advogado e eles congregavam na igreja presbiteriana, onde eles serviam ativamente. Em 1870, aconteceu, e logo em sequência, em 71, 2 tragédias. Em 1970, eles perderam seus filhos por febre escarlate. E em 71, o famoso incêndio de Chicago, eles perderam todas as suas economias. Os 2 acontecimentos não abalaram a fé deles, não. Eles sacudiram a poeira, reestruturaram a sua vida financeira e programaram a viagem para 1873. Quando começou a viagem, o Rachel não pôde ir, porque ele tinha algumas coisas para resolver em Chicago. Então foi a sua esposa e as 4 filhas, como eu falei no começo. Quando chegou a noite, os passageiros do navio já estavam dormindo e eles acordaram com um barulho muito forte. O navio inglês se chocou com o navio onde eles estavam e o estrago foi irreparável. A senhora Anne, ela juntou as suas 4 filhas, elas se ajoelharam e começaram a orar. A oração era para que Deus as salvasse ou que Deus preparasse-as para a morte. Em menos de 30 minutos o navio afundou. Um dos tripulantes conseguiu salvar a Ana, mas as suas 4 filhas subiram. Então aí já é uma terceira tragédia na família. Mais ou menos 10 dias depois, os sobreviventes chegaram no país de Gales. E de lá, a senhora Spafford mandou uma mensagem por telegrama para o seu marido. E a mensagem estava escrita, abre aspas, salva sozinha. Logo que ele recebeu a mensagem, ele deixou tudo em Chicago e foi para a Inglaterra encontrar com a sua esposa. E durante a viagem, Deus tocou no seu coração. O Espírito Santo o inspirou, trouxe conforto. E ele escreveu, sou feliz com Jesus. Essa bela história demonstra-nos algo que só é possível experimentar quem conhece a Deus e tem comunhão com Ele. A possibilidade de ser feliz apesar das situações mais aterradoras. Isso só é possível devido à graça de Deus derramada em nossos corações quando buscamos a sua gloriosa presença nos momentos de aflição. Foi isso que ele fez. Ele se entregou a Deus, na sua presença, para que Deus confortasse o coração dele. Muitas vezes a gente perde algumas coisas na nossa vida e nós partimos por caminho contrário. Que nós possamos, em meio às perdas, nos inspirar nessas canções e, mesmo em momentos de perda, ser feliz. Nós possamos ser felizes com Jesus. Amém?
grande Deus. Eu não sei quantas vezes nós nos damos conta do quão grande é o nosso Deus, quão grandioso o nosso Deus é. Esse hino, e a história eu vou contar logo mais, fala sobre isso. Aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, nós recebemos a visita do presbítero Adalto Lourenço, que é físico, e ele nos mostrou um vídeo, como esse que os irmãos vão assistir aqui, que mostra um pouco do tamanho do nosso Deus, quão grande o nosso Deus é. A gente, quando imagina uma coisa grande, a gente imagina um elefante, uma girafa, um prédio. Mas eu tenho a impressão que Deus é maior. Esse vídeo não mostra o tamanho de Deus, mas ele ajuda a ilustrar, pelo menos até onde a gente viu, para que a gente possa saber que Deus é maior ainda daquilo que a gente conhece. A história desse hino, esse hino é de 1885, ele é um hino sueco. Esse hino ele nasceu quando o irmão Karl Bober saía da igreja uma tarde de verão de domingo. Eu não conheço a Suécia, mas dizem que é um dos países mais verdes do mundo, os países mais tem paisagens muito bonitas. E ele, indo para casa depois da igreja nesse domingo, ele estava vendo, contemplando a natureza, contemplando as árvores, a paisagem da Suécia. Conforme ele caminhava, o tempo virou. Nuvens cobriram o céu, o tempo ficou nublado e caiu uma tempestade muito forte. Ele procurou abrigo, esperou a tempestade passar, e depois que a tempestade passou, voltou a calmaria. O tempo se abriu, aquela paisagem bonita voltou a ser vista, ele ouviu os pássaros cantando e chegou em casa. Ele morava em frente a uma baía. E aquele dia especial, ele notou que a água refletia o céu, como se fosse um espelho. E refletindo sobre essas coisas, ele escreveu esse hino. Refletindo, primeiro ele contemplou a natureza. E contemplando a natureza, ele percebeu a grandiosidade do nosso Deus. E é essa história que deu origem a esse hino. Depois que eu refleti sobre essas coisas e vi um vídeo como esse, eu percebi quão grande Deus é, quão grandioso Deus é, muito maior do que os nossos olhos podem ver. Grandioso é
nós levamos muito a sério o ministério infantil. Muito a sério. Nossas crianças são ensinadas na palavra de Deus por gente preparada. Não são tiradas porque atrapalham. Não, nunca. Nunca. É mais provável nós as atrapalharmos. Por isso disse Jesus, não as embaraçem. Adultos, não embaraçem as crianças de vir a mim. Por conta disso, nós temos um culto especial para elas, que atende a faixa etária delas e o entendimento delas. Nós vamos orar agora por elas, para que elas possam ser deslocadas para uma sala específica, onde pessoas trabalhadas vão ensiná-las de acordo com a faixa etária, crianças até 11 anos. Tá bom? Logo após a oração, elas poderão se deslocar. Jesus, obrigado. O Senhor realmente é grande, muito grande. Nós não temos como dimensionar ao ver esse vídeo e ser estimulado a cantar este hino. O silêncio toma conta de todas as palavras por conta da tua grandiosidade. Não obstante, ao ser tão grande, o Senhor se importa com crianças, com flores, com coisas pequenas, como a comida dos pardais. Nós bendizemos o Senhor. Se alimenta assim os pardais e dá cores para os lírios do campo, o Senhor sustentará o teu povo, porque o Senhor é grande. Agora abençoe essas crianças e abençoe os seus professores e abençoe o culto que elas prestarão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e as crianças poderão se deslocar com os seus professores na direção do Jonas e da Ângela. Muito obrigado porque você veio cultuar o Senhor Jesus conosco hoje aqui. Muito obrigado. Por gentileza, levem para o pastor o nosso abraço e a nossa gratidão, tá bom? Eu sei que hoje o culto lá deve estar muito triste sem vocês. Ainda bem que Jesus está lá. E na ausência de vocês, Ele é a alegria do culto lá. Tenho certeza que o pastor está sentindo muita falta de vocês. Nossa gratidão a Ele, nossa gratidão, nosso respeito a Ele, que abriu mão de vocês para nos presentear. Por favor, tá bom? Nosso abraço e nossa gratidão ao pastor. Quem sabe um dia a gente vai lá agradecer, né? Com a nossa orquestra aqui. Se Deus assim abençoar, tá bom? Aí a gente vai ver se o pastor daqui vai liberar. Aí é outra coisa. Muito obrigado. Falar da graça de Jesus não é muito fácil. Cantar a graça de Jesus não é algo muito fácil. Mas um pastor da igreja do Nazareno, em 1917, depois de uma grande luta financeira que a sua família atravessou, ele já havia composto alguns hinos. Ao longo da sua vida, pastor Ardor, ele compôs mais de 4.000 letras e melodias. Fiquei pensando, gente, 4.000 composições é muita coisa. E dentre as composições, no meio dessa crise financeira que ele estava, sobraram alguns dólares na sua casa. E ele não tinha mais nenhum instrumento que, por conta da crise, ele teve que desfazer. Ele foi a uma casa e conseguiu comprar um harmônio por 5 dólares. E nesse harmônio, ele compôs a maravilhosa graça de Jesus, que se tornou um hino muito conhecido e um dos mais cantados nos Estados Unidos. Eu queria convidá-lo, não para cantar, por favor, não. Eu
sei que você conhece a letra, você pode fechar os olhos e cantar, você pode escrever, você pode decorar, mas eu queria que você adorasse aquele que é a maravilhosa graça. Não cante como quem sabe, cante como quem não sabe. Cante como quem se prostra para adorar ao Senhor Jesus, por conta da sua maravilhosa graça. Esse hino foi composto em 1917 e tornou-se um dos hinos mais conhecidos de todo o mundo. Vamos colocar em pé e firmes e gratos e alegres cantar maravilhosa graça, como quem nunca ouviu isso, mas como quem rende-se ao Senhor, como quem o adora pelo que Ele é, mesmo numa crise financeira, mesmo numa dificuldade que você está passando. Ele é digno. Amém? Amém. Aleluia.
Já que nós estamos falando de graça, o próximo hino fala de graça também. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, e só por isso. Deus olhou para nós, pecadores desgraçados, condenados ao inferno, e decidiu nos salvar pela sua graça. O hino, nós vamos cantar logo mais, ele é um hino em inglês. Esse hino foi escrito, tem uma vida por trás desse hino. É a vida de John Newton. John Newton nasceu em 1725. E ele é o que nós conhecemos como o garoto problema. As imagens que os irmãos estão vendo é de um filme que foi feito, filme de 2007, com essa história que eu vou contar para os irmãos. John Newton, ele era um garoto problema. Aos 7 anos ele perdeu a mãe, que era quem ensinava sobre a Bíblia para ele. Aos 11 anos ele fez a primeira viagem de navio com seu pai, que era um capitão, um homem muito duro, muito severo. E vivendo naquele navio, os irmãos podem imaginar que um navio não é um lugar muito adequado para uma criança. Ele logo aprendeu aquele vocabulário dos marujos e alguns hábitos com os marujos. Aos 19 anos, ele se alistou na Marinha Imperial Britânica. Mas ele logo teve problemas de comportamento. Era uma pessoa rebelde, uma pessoa beberrona. Ele foi preso, foi açoitado. E aquilo começou a despertar no coração dele um ódio. Ele teve pensamentos de suicídio, teve uma depressão muito forte, e ele pensou inclusive em matar o capitão do navio. Esse era John Newton. John Newton conheceu então o tráfico de escravos. Ele embarcou no navio de traficantes e aos 24 anos ele já era capitão de um desses navios. Esse homem traficou escravos ao longo da vida dele. Ele sabia o que culpa queria dizer. Ele dizia que ele convivia com o fantasma de 20 mil escravos. Que era que pesava, a culpa que pesava no coração dele. Mas John Newton conheceu a Jesus. E Jesus começou a tratar o coração dele. Ele começou a deixar aquela culpa toda diante da cruz de Jesus Cristo. Ele sabia o que era graça, sabia o que era perdão. A história não acaba aí, meus irmãos. Deus usou esse homem. John Newton virou um pastor. E entre as ovelhas dele, tinha uma chamada William Wilberforce. Wilberforce, ele era um político, ele era um deputado, mas era um cristão convicto. Wilberforce foi procurar Newton, dizendo que ele queria ser pastor. John Newton falou para ele o seguinte: não, você não deve ser pastor. Deus tem um plano para você na política. Deus usou Wilberforce de maneira que ele foi um dos maiores abolicionistas da Inglaterra. Esse homem lutou no parlamento inglês para que o tráfico de escravos fosse abolido. Deus ouviu as orações de John Newton. Em 1833, a Inglaterra aprovou o Wilberforce Act, que era uma lei que permitia a qualquer navio da Marinha Britânica, que na época era a maior potência militar, que abordasse qualquer navio e apreendesse navios que transportassem escravos. Meus irmãos, o fim da escravidão foi obra do nosso Deus. Foi obra de homens usados por Deus. E Newton escreveu essa música pelo perdão que ele recebeu, por depositar aquela culpa toda, daquela vida inteira dele de pecados na cruz de Cristo. Essa é a história do hino Amazing Grace.
Quando um jovem irlandês chamado Joseph Scriven namorava uma moça do outro canto do seu país, na Irlanda, se preparava para casar. Na véspera do casamento, no dia anterior ao casamento, ele é informado que a sua noiva se afogou, morreu por afogamento. Ele entrou numa tristeza muito grande, que o levou para mais próximo de Jesus. Foi quando ele teve um encontro real com Cristo, que até então ele o conhecia de ouvir falar. Juntou-se então aos Irmãos Unidos da Irlanda. Anos depois, ele transfere-se para o Canadá, Ontário, servindo a Jesus na igreja dos Irmãos Unidos de lá. Conheceu uma outra moça, veio a namorar, marcaram o casamento e dias antes ela pegou uma pneumonia e veio a óbito. Acredita nisso? É verdade? Ele tomou duas decisões. Nunca mais eu caso. E a outra, todo o meu trabalho, e todo o meu dinheiro, e tudo que eu tiver, eu vou agora oferecer para os pobres. Duas decisões. Não caso mais. Assim, eu evito que outras pessoas... E todo o meu dinheiro vai ser agora para os pobres. Aí ele começou então, a fruto do seu trabalho, pagar o aluguel de quem estava desempregado. Olha que beleza. E ele dava as suas roupas e dividia até o prato de comida com os pobres. Veio a ser chamado em Ontário de um bom samaritano. Por onde ele passava, aí vai o bom samaritano. Em 1855, ele recebe uma carta de que a sua mãe, na Irlanda, estava muito doente e que precisava dele. Que ele deveria, então, regressar ao seu país de origem. Ele não podia. Porque tinha uma saúde debilitada. E outro, porque não suportaria uma viagem de navio do Canadá até a Irlanda. Aí então ele escreveu uma carta para consolar sua mãe. Ele lembrou do consolo do amigo Jesus, quando ele perdeu a primeira noiva. E lembrou do consolo do amigo Jesus, quando ele perdeu a segunda noiva. Aí então ele escreveu uma carta para sua mãe, na intenção de consolá-la. Não tem como eu ir.
mas eu vou mandar um amigo. Um bondoso amigo. Escreveu a carta, ele achou tão interessante a carta, que tirou uma cópia para ele. Mandou a carta para a mãe. E ficou com uma cópia. Anos mais tarde, um amigo que era compositor e inólogo, viu aquela poesia, aquele poema e disse, de quem é? Ele disse, eu escrevi para minha mãe. Eu posso publicar no Jornal da Cidade? Ele publicou no Jornal da Cidade e alguém se interessou em colocar melodia. E hoje nós temos quão bondoso amigo é Cristo. Quem é o seu amigo? Quem que você chama de meu amigo? Eu queria pensar e te oferecer esse amigo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé e cantarmos. Quão bondoso amigo é Cristo. No dia da dor ele é amigo, no dia da alegria ele é amigo. Aos 46 anos, aquele irlandês Joseph Scriven veio a falecer, solteiro. Estava com a febre muito alta, e o deixaram e foram para a igreja, e ele levantou-se de onde ele estava, e caiu, tropeçando, e morreu, afogado, em pouco mais de 15 centímetros de água, como a sua primeira noiva. Vamos cantar um do Senhor Jesus.
Beleza. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Rodrigo vai colocar na transparência. Se você está longe de alguém, está no estudo, tá, Rodrigo? O mesmo. Atos 16. Versículo 16. Atos 16. Versículo 16. Eu queria ler com uma participação da igreja. Eu vou ler os pares que começa e a igreja em uníssono, os ímpares do 16º até o 25º, tá bom? Do 16 ao 25. Eu começo e os irmãos terminam então, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor para nós, para nosso coração, para nossa edificação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes pendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Muitíssimo obrigado, os irmãos podem sentar. Se eu fizesse a seleção dessas músicas, não foi eu que escolhi, essa também estaria na minha lista. Thomas Tilsman era um americano de família humilde. Ele não chegou a completar o ensino médio, porque ele morava num lugar onde não tinha escola que ele pudesse fazer o ensino médio. Mas, aos 16 anos, ele começou a sua carreira como professor da mesma escola em que ele estudou. Aos 21 anos, ele começou a trabalhar no jornal, e aos 27 anos ele entregou a sua vida a Jesus. Numa conferência missionária promovida pelo pastor Henry Morrison. O pastor Morrison percebeu que o jovem era muito talentoso e o chamou para mudar para a cidade de Louisville. E nessa cidade ele assumiu como chefe de uma revista. E, paralelamente a esse trabalho novo dele, ele começou a estudar teologia. Aos 37 anos ele foi ordenado pastor da igreja metodista. Só que o seu ministério como pastor não durou muito tempo, porque a sua saúde não era muito boa. E
nesse tempo que ele tirou uma licença do pastorado, foi quando ele escreveu essa canção. E quando ele escreveu essa canção, ele mandou para o seu amigo, outro pastor William Roney. E o pastor se encarregou de colocar a música. O pastor, quando ele foi colocar a música, ele já não gozava de saúde boa também. E sabe qual que era a parte da saúde dele que era afetada? O ouvido. Vocês pensam que é só o Beethoven que compôs surdo? Vocês nem imaginam que música é essa. E ele fez uma oração. Ele disse assim: essa poesia tinha tal apelo que orei com todo fervor para que a minha melodia pudesse transmitir a sua mensagem de uma maneira digna. E a história subsequente do seu uso tem indicado que Deus respondeu à minha oração. Sem dúvida, a música do compositor faz exatamente o que ele tão ardentemente desejou. O Thomas, como ele teve que se afastar do trabalho porque a sua saúde não era muito boa, eles não tinham uma renda financeira muito estável. Eles viviam na dependência de Deus. E foi nessa dependência do Senhor, na questão de saúde, questão financeira, que ele escreveu a canção Tu És Fiel. Que em cada passo da nossa jornada nós possamos experimentar da fidelidade de Deus. Essa música faz parte da minha família, porque muitas vezes, se nós formos contar a história da Daniela, a história da Juliana, a história do meu pai, vocês vão perceber a fidelidade de Deus na nossa vida. E eu sei que muitos de vocês têm a louvar ao Senhor pela fidelidade dele. Nesse momento nós vamos fazer o nosso ofertório. O gasofilaço vai ser colocado aqui no corredor, porque os músicos estão tomando toda a frente da igreja, graças a Deus. E você fique à vontade para ofertar. A oferta não é só para os irmãos da igreja, mas que seja liberal em seu coração. Vamos cantar Tu És Fiel, vamos ficar em pé, aqueles que puderem.
Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Eu queria fazer uma meditação nesse texto que foi lido. Antes disso, e já dentro disso, o Salmo 148 diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criadas. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Obrigado por esse dia, pelo clima tão agradável. Muito obrigado pela divisão tão clara das estações que é experimentada nessa região. Muito obrigado. O Senhor é bonito no que fez, perfeito em tuas obras, e nós queremos te bendizer por isso. Obrigado por esse ajuntamento santo e sadio. Muito obrigado. Abençoe-nos na exposição de tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Louvai-o todos os seres. Aí, continuando o salmo, ele fala: para os bois louvarem, para o vento louvar, para os rios baterem palma. Como é que a gente tem ideia disso? Ele criou todos os sons da terra, todos os barulhos, desde o choro do bebê, o canto dos pássaros, o som da chuva no telhado, o barulho das ondas. Ele criou tudo. Ele disse que o leão devia um barulho mais forte e o pássaro um barulho mais fraco. Consegue imaginar um pardal com barulho de leão? Não dá certo. Ou um elefante com o barulho de pardal? Não dá certo. Ele colocou tudo no lugar perfeito. Ele escolheu a voz de cada um de nós, gente. A voz pode ser parecida e até ter imitadores, mas o timbre não. Ele é único, assim como a íris do olho, a digital, o polegar, assim como o DNA. Único, exclusivo, assim são os sons. Ele criou tudo isso. Ele disse para mim: você vai ter a voz de uma taquara. Dito e feito. Eu cantando aqui, o Joelmi começou a se afastar de mim. Quase que ele cola lá. Eu causo essa reação quando eu canto. Não dá para cantar. Essa voz não dá. Ele escolheu essa voz e isso me consola. Eu queria pensar um pouquinho nesse texto de Atos, à luz desta proposta do louvor na igreja. Porque Paulo estava indo para a igreja para orar, e tinha uma determinada pessoa que continuava caminhando com ele e dizia para eles, como que evangelizando: esses homens são pastores daquela igreja, e eles pregam o Deus Altíssimo, escutem a esses homens. Esses homens são pregadores do Deus Altíssimo. Vão ouvir esses homens. E aquilo foi segunda, terça, quarta. Quem foi que continuou? Paulo aguentou até certo tempo. Diz o texto de Lucas que ele ficou indignado com aquilo. Aquele alto-falante lá. Aí ele virou para trás e disse: em nome de Jesus, eu te mando, sai dessa mulher. E não é que ficou livre a mulher? Só que a turma que acompanhava a mulher e que recebia o lucro, porque ela tinha uma espécie de
Espírito adivinhador. Qual o número da Mega Sena? É a mulher. 17, 25, 32, 42 e 57. E o pessoal... E dava certo. Não sei como, mas dava. Essa não me enricou. Quando o espírito saiu da mulher, o pessoal perdeu dinheiro. Aí disse, gente, a fonte de lucro esgotou, vamos pegar Paulo. Aí pegaram Paulo e Silas e disseram, eles têm costumes que nós não temos. Qual o costume? Do lucro fácil? Da lei do Gerson. Aí a mulher foi preso. E eu disse, olha, prendam ele com toda a segurança. Aí prenderam o pastor Paulo e prenderam também o companheiro que estava com ele. Foram para a cadeia. E eles foram açoitados em praça pública com varas. E eu imagino que deve ter doído muito. E eles receberam uma recomendação de colocar-eles no cárcere interior. E diz a Bíblia que meia-noite eles começaram um culto. Lá na cadeia. O culto da meia-noite. Tem a missa do galo e tem o culto da meia-noite. Aqui é o culto da meia-noite. Eles louvavam a Deus. Eles cantavam ao Senhor. E a turma da cadeia todinha participava daquela adoração, daquele louvor ao Senhor. Eu queria pensar nas motivações que Paulo tinha para louvar o Senhor numa situação daquela. Açoitado, devia estar com as costas retalhadas de tanta pancada de vara, porque eram os romanos que batiam nos judeus, não sabiam que ele era cidadão romano, e o açoitaram à vontade. Essa turma do louvor tem motivos para louvar. E eu queria pensar nessa motivação que o pessoal tem para louvar. Primeiro, o louvor a Deus, assim como no texto, ele precisa ser independente da sua situação atual. Deus é digno de louvor independente de você, apesar de você e por meio de você, ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração, de reverência, por conta daquilo que ele é, e não apenas por aquilo que você acha que não é correto, que não é justo, que não é bom. O meu louvor é fruto do teu amor por mim, diz o hino. Ele é digno do louvor, independente da crise que você esteja, acima de qualquer situação, de qualquer coisa. Tem alguns irmãos que só louvam quando está bem. Tá tudo bem, a turma louva. Aí a turma canta que nem um sabiá. Não tá bem, a turma fecha a cara, não louva, e alguns nem vão para o culto. Brigou com o cônjuge, desaparece. Não vem na igreja. Está com um problema de relacionamento com o pai, não põe nem o pé ali. O que acontece? O Senhor perdeu a essência do louvor? Paulo, preso, açoitado, amarrado num tronco, no cárcere interior, prisão, abaixo da prisão. Se a prisão já não é um lugar muito agradável, tem um pior do que ele. É abaixo da prisão, é o cárcere inferior. É onde a criança chora e a mãe não escuta. É lá. Onde a turma grita e ninguém escuta. Ele está abaixo do cárcere. Ele não está no fundo do poço. Ele está no pré-sal. Abaixo. É lá que ele está, amarrado a um tronco e açoitado. Ele tinha inúmeras razões para reclamar de Deus, inclusive. É assim que o Senhor paga o fato de eu sair de casa para ir para a igreja orar? É assim que o Senhor paga o dízimo que eu dei lá, a duras penas? É assim que o Senhor recompensa o fato de eu ter levantado nesse frio para ir à escola dominical? Eu libertei uma mulher de um espírito maligno e eu estou na cadeia por conta disso?
Não. Independente da situação, ele resolveu louvar. Ele está lá louvando a Deus em plena noite, com as costas retalhadas, ele louva, porque Deus é digno do louvor independente da situação. Quando você está sob pressão, qual é a sua postura? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu consigo louvar não só cantando, porque não dá. Com a voz não dá. Mas eu posso ler os hinos. Esses dias, numa reunião de oração, eu procurei um cantor. Aí não achei, vamos ler o hino. Eu li o hino. Eu não sou doido de cantar aqui, não dá. Aí eu li o hino todinho. E Senhor, isso aqui é o meu louvor. É assim que eu vou louvar o Senhor. Se eu tenho a voz doce da Daniela, do Joel, aí eu canto dia e noite. Independente da situação, ele é digno do louvor. Tem dias que dá para cantar. Tem dias que você lê o hino. Não dá. Eu vou ler o hino hoje, Senhor. Aí 1000 vezes 1000 louvores, andamos a Jesus. Você tenta, mas tem um engasgo, tem uma lágrima seca. E Paulo sabia disso. Segundo, o Senhor Jesus é digno do seu louvor independente do lugar. Eu conheço alguns ministros que só ministram de acordo com o equipamento. Esse microfone aqui não é Shure. Não dá para cantar, gente, com um microfone desse. Uma caixa de som dessa? Não dá para cantar. O que é isso? Cantar assim? Não. Com um instrumento desse? Não, tem que ser austríaco. É austríaco esse violino? Então não dá para cantar, não. O que é isso? As minhas mãos só no instrumento austríaco. Esse aqui foi Mozart que tocou. Eu tenho uma gravata de Mozart. Sabiam disso? Robertinho trouxe para mim. Quando eu coloco, todo mundo diz, que gravata bonita. Assim, Robertinho que me deu. Podia colocá-la hoje, né? Um dia apropriado. Independente do lugar. Independente do instrumento. Porque eu acredito que o Senhor abençoa o instrumento quando atrás do instrumento tem um homem abençoado. Ele não abençoa o instrumento por ser instrumento, porque ele não tem prazer em instrumento. Ele criou todos os instrumentos, mas ele abençoa a gente. Esse piano é abençoado porque tem gente abençoada atrás dele. Tirou a pessoa abençoada atrás dele, é um piano só. O extraordinário é quem está atrás dele. Paulo estava numa cadeia, numa prisão, e resolveu então fazer dali um culto ao Senhor. Deus está à procura de adoradores que o sirvam em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, sob qualquer aspecto, mesmo em cárcere, na pior parte da prisão. Ele louvava. Fui pastorear uma igreja no interior do Pará. Um lugarejo, não chegava assim, é uma vila, chamada Palestina. Temos uma igreja lá. E fui lá pastorear como seminarista. Tinha, salvo engano, 15 membros. E eu resolvi, num ato de loucura e coragem, criar um coral. Vocês acreditam nisso? Eu não era bem um regente, mas eu dirigi um coral na Vila Palestina com 12, 15 pessoas. E a primeira vez que eu fiz isso, e a única na vida. E nós cantamos, o céu é um lugar maravilhoso. E fizemos uma apresentação para a igreja. Foi a primeira e a última. Ninguém nunca mais quis. Participei, em outra ocasião,
de um concurso de música, lá na igreja cristã evangélica Emanuel. Concurso de música. E eu ensaiei décadas para cantar Divino Companheiro. Décadas. Tirei o 8º lugar. Foi uma honra para mim. Adivinhe quantos tinham? 8. Ali eu encerrei a minha carreira de músico. Aqui diz que independente do lugar, eu me motivei por isso. Por fim, o louvor ao Senhor deve ser independente da hora. Geralmente usamos a madrugada para dormir, alguns para trabalhar, os mais santos para orar, achando que de dia o Senhor está muito ocupado. De dia está muito ocupado e de noite a filha é menor. Então vamos orar de noite porque Ele pode dar mais atenção para mim. Tem mais gente dormindo, então eu tenho 100% da atenção dele. Não é assim, Ele não se limita a isso. Quer orar de madrugada porque a turma está toda dormindo? Manda brasa, vá lá. Mas por sua causa e não por causa do Senhor. Me procura meia-noite, porque estou tão ocupado agora, a agenda está cheinha, olha aqui. Olha um monte de gente orando. Não vou dar conta. Meia-noite você me chama. Não, Deus não. Ele não se limita a isso. Aí Paulo, entendendo, à meia-noite começa um culto e os adoradores participaram e foi tão agradável o louvor naquela prisão que mesmo em face à possibilidade de libertação, eles não saíram. Foram contagiados pelo louvor e ficaram lá. Quando houve um terremoto que as cadeias se abriram, eles tinham a oportunidade de sair, não saíram. Ficaram lá. Quando o carcereiro despertou do sono e na escuridão não viu nada, ele supôs, a turma vazou, o pessoal foi embora, está livre. Aí ele foi se matar, porque para ele era muito melhor enfrentar a morte do que os pretores ao amanhecer. Paulo viu e disse, não faça essa loucura, porque todos estamos aqui. A turma não foi embora. Não aproveitou-se da liberdade para si mesmo, para se beneficiar. Ele não entendeu, mandou trazer uma luz. Trouxeram a luz, ele viu que a turma toda estava lá. Aquilo impactou aquele homem. Aí disse, o que eu faço para ser como vocês? Aí Paulo disse, creia no Senhor Jesus. E você vai ser salvo junto com a sua casa. Curve sua cabeça, por favor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu relacionamento. Mas eu quero te dizer que, independente de qualquer situação, Deus é digno do teu louvor. Você não precisa ter uma voz. Não. Você tem motivos para louvar. Você tem razões para louvar. Mas eu sofri o dia todo. Eu apanhei da vida o dia todo. É como louvar numa situação como essa? Paulo mostra aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros da prisão escutavam, participavam, atentos, envolvidos. O louvor os envolveu, porque o louvor não depende da situação, da crise, não depende do lugar, não depende da hora. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Com todos os instrumentos ou sem instrumentos, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Ao som da trombeta, da harpa, do saltério, com adufes e danças, com instrumentos de corda e com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retondantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Pai, o Senhor é digno de todo louvor e adoração.
nós nos juntamos para cantar louvores ao Senhor. É provável que alguns estejam com dores por conta da crise. É provável que alguns estejam envolvidos em preocupações com o dia de amanhã. É provável que alguns estejam inseguros em seus relacionamentos conjugais. É provável que alguns estejam preocupados com quem os filhos estão envolvidos ou como está a alma de cada um deles. Mas nós fomos chamados para te louvar, independente da situação, do lugar ou do momento. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus, por meio de Jesus. Amém. Amém. No dia 2 de julho, a igreja foi convidada para um culto de testemunho. Um culto diferente, como falou no começo do nosso culto o presbítero Marcos Demand. Será as bodas de ouro do presbítero José Carlos e dona Isolina, 2 de julho. E você está carinhosamente convidado para isso. Um dos grandes amigos do evangelista Moody, Dwight Moody, chamava-se William Lamartine Thompson, o Will Thompson, como era mais conhecido. Ele compôs um dos hinos mais traduzidos do mundo, que nós cantamos, já foi várias vezes composto por outros cantores, sem saber a história dele. Datava de 1875, quando ele, enólogo, por conta de uma situação financeira muito instável, resolveu vender 4 de suas melhores músicas. Foi numa editora e ofereceu por $100. O homem leu e disse, olha, são boas, eu dou 25. Deu 1/4. Ele disse, não é possível, isso aí veio de Deus. Não posso vender por apenas $25. Ele não gostou da oferta, foi para casa, vendeu algumas coisas e resolveu ele mesmo publicar aquela letra. Para o seu espanto, caiu no agrado de toda aquela cidade, que divulgou-se para outra, e tornou-se então um sucesso muito grande. Por 2 longos anos, aquelas músicas foram sucessos. Ele resolveu então criar um local onde ele vendia as composições. E dessa casa, ele conseguiu compor o mais conhecido hino dele, Manso e Suave. Jesus está chamando. No leito de morte, Dwight Moody, sabendo que ele foi visitar, escreveu a seguinte frase acerca dele. Quando o pregador leigo de renome mundial, Dwight Lyman Moody, fazia em seu leito de morte em Massachusetts, Will Thompson fez uma visita especial para inquirir quanto à sua condição. O médico recusou a deixá-lo entrar, mas Moody o ouviu do lado de fora do quarto e, reconhecendo a voz, pediu que ele viesse à sua cabeceira. Tomado o poeta-compositor de Ohio pela mão, o evangelista disse, eu queria ter escrito manso e suave. Jesus está chamando. Mais do que qualquer coisa que eu já tenha sido capaz de fazer em toda a minha vida. Vamos cantar? Manso e suave, Jesus está chamando.
Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o fim do nosso culto público, mas nós não poderíamos encerrar esse culto sem o primeiro hino da nossa tradição reformada. Martinho Lutero, como os irmãos sabem, foi um monge e ele passou a vida inteira atormentado, porque ele conhecia um Deus severo, um Deus que punia o pecador. E ele passou a vida inteira atormentado com essa ideia. Até que, lendo Romanos, ele descobriu um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que ama o pecador e que quer salvar o pecador. Lutero começa a ensinar sobre esse Deus. Lutero publica as teses que deram origem à Reforma Protestante. Mas naquele tempo, os governantes não se sujeitavam às leis. Hoje no Brasil nós temos uma Constituição que vale para nós e vale para o presidente também. O presidente tem que se submeter à lei. A lei vale para todos. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo existia um imperador, nessa situação era Carlos V, que tinha poder de vida e de morte sobre quem ele quisesse. Quando Lutero começa a propagar suas ideias e pregar esse Deus de amor, essa teologia que ele professava ia contra a Igreja Católica, que era a igreja oficial naquela época. A Igreja Católica pede então a Carlos V providências em relação a Lutero. E Lutero é convocado à Dieta de Worms. Dieta era o nome que se dava naquele tempo para onde os casos eram julgados. Os amigos de Lutero pedem a ele que ele não vá, porque eles sabiam que Lutero corria risco de vida ali. Lutero passa a noite orando e de manhã ele disse as seguintes palavras: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas dos telhados, confiando em Deus, eu ali entrarei. Lutero vai para a Dieta de Worms, que é essas imagens que os irmãos estão vendo. Lá em Worms ele é confrontado e questionado sobre tudo aquilo que ele vinha ensinando, sobre tudo aquilo que ele vinha pregando. E ele é instado a voltar atrás. Ordenam a Lutero que ele abandone esse evangelho, que ele abandone esses ensinos, porque esses ensinos iam contra a Igreja Católica na época. Lutero, então, é questionado se ele escreveu aquilo e se ele volta atrás naquilo. Lutero responde esse questionamento com as seguintes palavras: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada do que escrevi, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Esse hino foi trazido ao mundo por Lutero, quando ele se caminhava para a Dieta de Worms. Diz a história que quando ele avistou as torres da cidade, ele na carroça onde ele estava, seguido por uma multidão, ele se levantou e cantou esse hino que ele compôs. O nome desse hino em alemão é chamado de Ein feste Burg, que nós conhecemos como Castelo Forte.
Irmãos, nós encerramos, podem se assentar. Irmãos, nós encerramos aqui o nosso culto público ao Senhor. Nosso culto não se encerra aqui. Aqui acaba o nosso culto público. Nós devemos continuar louvando ao Senhor com as nossas vidas, no nosso dia a dia. Como eu não poderia deixar de ser, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos irmãos que vieram de Mogi para cultuar o Senhor conosco. Muito obrigado. Levem conosco o abraço da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Eu vou pedir agora que o nosso pastor ore pela volta dos irmãos, que Deus os guarde na sua segurança e que abençoe as vidas de vocês. E que abençoe a semana dos irmãos. E em seguida também ministre a bênção sobre nós, pastor. Os da orquestra, inclusive, para a gente orar por vocês. Desculpem locomovê-los assim. Faço das palavras do Marcos as nossas. A nossa gratidão ao pastor que os liberou. Leve nosso fraterno abraço a ele. E a nossa oração de que o Senhor continue a abençoá-los como instrumento nas mãos dele. Tá bom? Senhor, obrigado pelo presente que nos foi dado neste culto. O Senhor esteve conosco e nos abençoou. E abençoou a nossa comunhão. Obrigado. Agora confiamos aos teus cuidados o retorno desses queridos. Que o Senhor retire o cansaço do motorista, que o Senhor retire o sono, que o Senhor os leve para casa debaixo da tua proteção, da tua segurança. Que o Senhor mesmo ordene aos teus anjos que acampem-se ao redor deles para protegê-los, para fortalecê-los e abençoá-los, dando-lhes uma semana na tua presença de bênçãos e vitória. Confio aos teus cuidados isso com gratidão, junto com os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que toda a igreja colocasse-se em pé, por favor. Muito, muito obrigado que você veio cultuar Jesus hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor Jesus aceite a sua oferta. Ouça o seu louvor. Abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a tua casa. Abençoe o trabalho de tuas mãos. Abençoe os teus joelhos, evitando que eles tropecem. O Senhor guarde a tua saúde. Abençoe os teus filhos, mantendo a unidade da tua casa. O Senhor fortaleça a tua fé e te faça crescer em experiências com Ele. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui presente e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai, irmãos. O presbítero Milton e a Clotilde, por gentileza, cumprimentem e abençoem os irmãos na porta principal. O Roberto e a Laí na porta lateral. Por favor, eu e a dona Beth na porta da praça. Obrigado. Obrigado.